respeitar os sinais do trânsito, os sinais existentes no Código de Estrada. Muito bem, porque é mesmo muito importante. Só a título de curiosidade, será que existem muitas dúvidas por parte dos automobilistas quanto a esses mesmos sinais do agente regulador de trânsito? E isso, de facto, tem havido muitas dúvidas, porque quando um agente está, portanto, numa via, num entroncamento, num cruzamento, executa os sinais existentes do agente regulador de trânsito, muitos desobedecem. E isso, de facto, preocupa. Preocupa por quê? Porque temos a plena certeza que muitos não estão a se atualizar à nova dinâmica, à nova realidade, porque já existe um novo decreto presidencial, que é o 209/17, de 25 de setembro, que são os sinais de trânsito. Então, eles mudaram em função do contexto atual. As normas da SADC, os sinais internacionais em vigor, especificam a forma, os significados. Então, alguma coisa mudou. E os automobilistas devem seguir esta dinâmica. E dali que nós vimos muita desobediência aos sinais existentes na via pública. E, sobretudo, quando os agentes estão mesmo a executar, a realizar os sinais dos agentes reguladores de trânsito. Então, para tirarmos qualquer dúvida, para não haver a desculpa do desconhecimento, eu vou passar a chamar o agente Eduardo Raul, que também está aqui connosco. Pode entrar, agente Eduardo Raul, que vai executar os sinais que normalmente são feitos na via pública e o inspetor-chefe vai realmente decifrar o que é que eles mesmo querem dizer. Exatamente. Podemos começar? Ok. Exato. Nós temos aqui, portanto, um agente regulador de trânsito que tem como, portanto, função regular e fiscalizar o trânsito rodoviário. E, portanto, quando está na via pública, está num cruzamento, num entroncamento ou numa atividade desportiva e não só, ele, obviamente, que poderá executar ou realizar vários sinais com que os condutores devam, na verdade, transitar com muita segurança. E temos, portanto, o primeiro sinal, que é o sinal de paragem do trânsito que vem da frente. Portanto, este é o sinal que vai fazer com que os automobilistas que vêm à frente, em relação a gente, este é o sinal de paragem. E temos também o sinal de paragem do trânsito que vem à retaguarda. Exatamente. Conforme nós vemos, os braços esticados, está num plano, portanto, liso, e que, portanto, todo veículo que vem à retaguarda deve obedecer a este sinal. E temos também o sinal portanto, do trânsito que vem à frente e do trânsito que vem à retaguarda. Portanto, neste sentido, todos os sentidos, neste caso os dois sentidos, os automobilistas têm que parar. Exatamente. Aqui, nesse sentido, todo automobilista deve parar. Aquele que vem à frente e o que vem à retaguarda. Ok. Então, e temos também o sinal para avançar, portanto, o trânsito da frente. O trânsito que vem da frente. Exatamente. E também temos o sinal do trânsito que vem à direita, para avançar o trânsito que vem à direita. E o sinal do trânsito para avançar à esquerda. Portanto, aqui, Karina, nós daqui temos que observar, esses sinais são tão importantes que a desobediência de um dos movimentos do agente é passivo à multa. É uma multa que poderá ir de 500 UCF a 2.500 UCF. Estamos a falar em multa, portanto, grave e muito grave. Superintendente-chefe Dorivaldo, o que acontece muitas vezes, e eu própria já presenciei, é que, ainda que os automobilistas parem, muitas vezes os motociclos, não é? Portanto, quem conduz uma moto passa como se não tivesse realmente a obedecer a esses mesmos sinais. De facto, nós temos observado também, isso é questão da educação, porque normalmente existem
aqueles que conduzem motorizada com uma cilindrada superior a 125 centímetros cúbicos, esses devem possuir carta de condução. E aqueles que também têm ciclomotores que é inferior a 125 centímetros cúbicos devem também, portanto, apresentar carta de condução. E há aquelas motorizadas que têm cilindrada inferior a 50 centímetros cúbicos, então esses não apresentam uma carta de condução. Normalmente, muitos desses não vão à escola de condução. Mas é verdade que, de um tempo a esta parte, as administrações locais têm se preocupado bastante com finalidade de instruir, de passar a mensagem aos motoqueiros, aqueles que, portanto, que não, a sua condução não exige uma carta de condução, porque é passado um documento ao governo, o governo provincial passa uma licença para estes conduzirem. Então, há essa grande necessidade, e a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária já, portanto, de um tempo a esta parte, tem trabalhado no sentido de estes passarem à escola de condução para, portanto, obterem aulas relativamente ao Código de Estrada. Isso vai permitir com que os índices de acidentes, portanto, diminuam e é uma grande preocupação não só da sociedade, como também do Executivo angolano. Isto porque pretende-se diminuir 30% até 2022, isso podemos encontrar no Plano Nacional de Desenvolvimento. Daí que nós estamos aqui para passar essa mensagem que os tempos mudaram e que precisamos a cada dia conhecer, a busca do conhecimento, porque é muito importante. Só assim é que é o caminho ideal para a diminuição da sinistralidade rodoviária, começando pela educação. Muito bem. Existem mais alguns sinais? Exatamente. Agora, nesta altura, o que nós vamos permitir com que o agente faça é as demonstrações, aquilo que é feito em tempo real na via pública, diante de muito estresse, de muito congestionamento. Então, o agente aqui ele vai executar vários sinais que são os mesmos. Nós mostramos ela, portanto, pormenorizadamente. Exatamente. Agora ele vai, portanto, mostrar aquilo que, na verdade, ele sabe fazer com mestria, com perfeição. Ok, por favor. Então, agente Raul, pode começar. Portanto, movimentos é quase como uma dança, digamos assim. De facto. Portanto, mas movimentos que podem ser também facilmente interpretados quando existe esse conhecimento. Com certeza. Daí que deve haver, de facto, os cidadãos devem conhecer estes movimentos, porque a falta dela acaba trazendo constrangimentos. Isto no trânsito rodoviário. Sim. Eu vi ali algumas novas versões. Eu vi, portanto, um movimento... Será que é para acelerar? Exatamente. Pois, aí tem muito a ver com o contexto em que o agente está. É possível que ela aí vai pedir rapidez, não é? Pode exemplificar, agente Raul, quando realmente quer que os automobilistas acelerem, que a sua marcha seja feita de forma mais rápida. Qual é o movimento, agente Raul? Aí, rapidez, exatamente. Mas acreditamos quando a gente está lá, os automobilistas, embora podem conduzir sob estresse e está aí o agente a fazer aquela demonstração, de certeza que o estresse também vai diminuir. E é uma grande ajuda, portanto, não é? O trânsito parece que fica logo, fica mesmo logo mais organizado. Com certeza. Então, o que nós estamos a fazer, vamos
de um tempo que vimos que os agentes reguladores, aqueles que fazem normalmente este tipo de demonstração, quase que não aparece mais na via pública. Então, estamos a arranjar forma, a estudar mecanismos para poder adotar a nova realidade e aparecer vários agentes a fazerem aquilo que já se fazia há muito tempo. Aliás, eu recordo-me, e quem vive aqui em Luanda com certeza não se esquece, havia um agente de regulador de trânsito que era muito conhecido por toda a gente, porque realmente ele vivia aquele momento e os automobilistas ficavam encantados e punham os automobilistas todos em sentido. Com não certeza. sei se recorda também. Sim, recordo, não exatamente. Sei se ainda embora está que era mais pequeno, ainda nem pensava também estar na corporação. Por acaso, era alguém muito conhecido que inspirou a muitos. Inspirou-me, inspirou aqui o meu colega. E muitos reguladores de trânsito sentiram-se mesmo dentro daquilo que foi a instrução e, sobretudo, aqueles que vão para a escola querem sempre buscar uma referência. E quando saem para a via pública, então, demonstram, de facto, aquilo que é merecido, aquilo que é o que o trabalho exige, de facto. Há pouco falava nas multas. Vamos voltar a repetir, que é para ver se realmente se aqui as regras são sempre cumpridas. No caso de desobediência a estes mesmos sinais. Exatamente. No caso de desobediência, obviamente que o cidadão será multado, portanto, de 500 o CF a 2.500 o CF. Estamos a falar de um valor aproximadamente de 50 mil kwanza a 250 mil kwanzas. Então, aí estamos a ver sobre as multas grave, porque existem 3 tipos. Tem a leve, grave e muito grave. Aí, a desobediência do sinal do agente, estamos entre multas, portanto, infrações grave e muito grave. Exatamente. Então, o agente, quando está na via pública, deve ser, portanto, respeitado toda e qualquer execução, porque ele está no topo da hierarquia, está em condições de alterar todo e qualquer sinal, ainda que, e nós já vimos muito na via pública, cidadãos que, portanto, insurgiram-se contra o agente por alterar o sistema normal de circulação. Por exemplo, o semáforo está ligado, quem conhece bem o 1º de maio, aqui em Luanda, vamos ver que o semáforo muitas vezes está a funcionar, mas há a necessidade do agente aparecer para alterar o sistema normal, exatamente, de circulação, porque a situação assim exige. Então, o agente tem essa capacidade, tem por competência, isso emanada, né, pela lei. Portanto, quando está o agente, ainda que hajam outros sinais, podemos esquecer as regras de prioridade. Portanto, o que importa mesmo é seguir a instrução do agente regulador de trânsito. É seguir a instrução do agente regulador de trânsito, porque é o único dentre os sinais capaz de pensar, de ordenar, de fiscalizar. Portanto, deve ser respeitado. Quando não se respeita esses sinais, aí vamos incorrer por uma desobediência ao Código de Estrada. Então, o que nós apelamos à sociedade, de tal forma que possam efetivamente respeitar os sinais dos agentes reguladores de trânsito. Porque, aliás, o artigo 4º do Código de Estrada diz que os condutores e os demais utentes da via pública devem obedecer os sinais dos agentes reguladores de trânsito ou os agentes que, portanto, desde que estejam devidamente identificados. Então, é aí onde o cidadão deve efetivamente proceder-se quando estiver na via pública. Estamos aqui num pronúncio de fim de semana, tem que ficar também aqui os conselhos finais para quem realmente vai estar na estrada durante os próximos dias. Com certeza. É verdade que os cidadãos devem ter maior atenção, maior responsabilidade quando estiverem a atravessar na via pública. Quando estiverem na via pública, devem, portanto, atravessar nas passadeiras, nas pedonais, se estiverem a transitar de noite, que o façam com roupas claras, de tal forma que possam ser observáveis pelos outros utentes da via. Os automobilistas, portanto, os condutores de motociclos, que não devem fazer da estrada um campo de batalha mortal. Mas a estrada deve ser vista como um espaço de amizade, de solidariedade, portanto, de harmonia, de cidadania. Isso tudo para que haja paz nas estradas. Muito bem, muito obrigado, Inspetor-Chefe Dorivaldo, e também ao agente regulador de trânsito, Raul. Muito obrigada e até uma próxima. Nós agradecemos. Muito obrigado. Bom fim de semana. Obrigado, Karina.